A gente fala mais sobre política, o ano está quase no fim, a política trouxe muitas surpresas sobre o cenário para 2024 também, os principais fatos desse ano. A gente conversa agora com o professor, cientista político Mário Sérgio Lepre, professor na PUC do Paraná. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Bom, professor, queria começar perguntando sobre o trabalho do Congresso Nacional. O ano começou com uma aposta de que o Executivo seria cada vez mais refém, vamos dizer assim, do Legislativo. O senhor acha que essa avaliação lá atrás se confirma? E é interessante que o Congresso trabalhou até os últimos instantes antes do Natal. Chegou até a surpreender esse trabalho arrastado, não é, professor? Pois é, Thiago. Na verdade, no começo da legislatura, muita coisa ainda estava escura, né? Nós não tínhamos ainda muita noção de como é que as coisas iriam funcionar, porque o Congresso eleito é um Congresso que, de uma certa forma, tinha um viés bastante conservador. Então, a tendência seria o Congresso ter um ânimo mais forte e um enfrentamento também mais forte em relação ao Poder Executivo. O que a gente viu durante o ano foi que, sim, houve uma fatia considerável de congressistas que fizeram oposição bastante forte, atuaram realmente como deve atuar. Então, nós tivemos vitórias da oposição, uma delas, por exemplo, no projeto de lei das fake news, que estava para ser votado, tinha tudo para ser votado, mas acabou não indo para a pauta, né? Então acabou que retiraram de pauta, né? Nós tivemos aí também algumas vitórias da oposição, por exemplo, no marco temporal, questão de derrubada de vetos, agora recente, né? Então houve sim uma atitude do Congresso que muitas vezes desagradou de forma bastante intensa ao governo. Agora, de maneira geral, o que a gente tem é que o Congresso Nacional ele acaba, de uma certa forma, indo em direção a muitas das pautas que o governo quer. Então, como se dá isso? Isso sempre se deu através daquele tal de presidencialismo de coalizão, dizem que é presidencialismo de cooptação, né? Isso é muito ruim, não quero entrar nas questões que dizem respeito se isso é republicano ou não, mas o fato é que essa governabilidade, de uma certa forma, ela ocorreu. E isso se deve exatamente a esse modelo brasileiro. Eu não queria também entrar na questão do terceiro poder, que seria o judiciário, que também atuou politicamente, mas nós estamos aqui mais nos referindo à governabilidade executiva e legislativa. Então, eu diria para você que esse ano ele teve vitórias da oposição, quando a oposição e o centrão acabam indo na mesma direção, por alguns motivos. E você tem uma vitória do governo quando o governo consegue esse caminho para o centrão. Então aí tem pautas econômicas que o governo ganha. Agora, muitas das pautas eu acho que a oposição fez um bom trabalho e aí acaba que houve derrotas do governo. Então isso é importante, né? E professor, já fazendo uma projeção para 2024, com base no que nós vimos nessa sexta-feira, a aprovação do orçamento com as emendas parlamentares e também o fundão eleitoral. O senhor acha que em 2024 o Executivo terá mais dificuldades, a articulação política do governo terá mais dificuldades para negociar essa liberação de emendas, porque são muitas as discussões que devem ser feitas em relação a isso já no começo do ano que vem? Sim, a questão é que o Congresso Nacional, ele depende um pouco menos dessa articulação via liberação de recursos para os parlamentares individualmente. Então, o parlamentar não tem mais que ir lá no Ministério da Saúde, ficar batendo na porta, aí o governo faz aquele jogo de cooptação. Então, hoje o orçamento ele é muito mais do parlamento. Então, isso já ocorreu já desde do governo passado. Então, o parlamento ele é mais senhor de si. Agora, o que nós vamos ter para o ano que vem? O ano que vem tem uma campanha eleitoral, né? Então, nós temos eleição para prefeito. E aí, via de regra, pautas que dão muita dor de cabeça para parlamentares, elas serão difíceis de serem aprovadas. Então, eu vi algumas discussões aí de que o líder do governo tem interesse em recuperar aquele tal do PL da censura, né?
aquelas coisas lá. Questões também que dizem respeito ao Poder Judiciário, que são aquelas pautas que foram aprovadas no Senado e que terão que ser aprovadas na Câmara. Ali há uma divergência entre os dois presidentes das duas casas. Então, essas pautas, elas talvez fiquem travadas. Pautas econômicas, outras pautas que o governo, de repente, tem algum interesse que se esforce mais para tentar aprovar, então pode ser que consiga. Isso, Tiago, tem que ser feito nos primeiros... Então, a sessão legislativa começa no dia 2 de fevereiro, então é justamente nesse início que o governo vai ter que dar gás ali para tentar aprovar alguma coisa que queira. Eu não sei se o parlamento vai ter vivacidade o suficiente para tentar fazer uma pauta dele. Então, a oposição tentar trazer uma pauta que é do interesse da oposição, não sabemos. Por quê? Porque tem outra questão também, que são as presidências das comissões. Sim. Então, muda tudo. No ano que vem, nós temos o início da sessão legislativa, que seria o segundo período, né, da sessão legislativa, e aí ocorre a mudança nas presidências das comissões. Então, havia acordos, né, porque o maior partido é um partido de oposição, que é o PL, e ele quer presidir a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que acaba, isso na Câmara, né, que é a comissão que acaba, de uma certa forma, colocando as matérias, né, ou seja, trazendo aquilo que quer que vote, né. Sim. Então, isso é algo que é um desafio aí, né. Então, são algumas questões que são desafiadoras aí para o Congresso e para o governo também para o ano que vem. Bom, professor, o senhor citou também o ano eleitoral de 2024 e o Congresso aprovou um fundão de quase 5 bilhões de reais. E, obviamente, que isso pega muito mal para a opinião pública, porque isso é dinheiro do contribuinte que financia e irriga as campanhas eleitorais. De que maneira o Brasil precisa discutir melhor esse assunto, voltando talvez com o financiamento privado, e que isso não fique num nível estratosférico, muito dinheiro e, no caso, dinheiro público, né? Dinheiro público, e é um dinheiro que, na verdade, no ano passado nós tivemos eleição para presidente, eles são chamadas eleições gerais, e foi esse valor de fundo. Então, não se justifica para as eleições municipais o mesmo valor. Então, teria que ser recuperado o valor lá de 2020. Aí, com alguma diferença ali a mais, por conta de inflação, essas coisas, mas nada mais do que aquilo que foi utilizado em 2020. Mas eles realmente foram longe com esse valor. É um dinheiro muito dinheiro para os partidos vão, na verdade, ter condição de fazer campanhas muito ricas e com o dinheiro da sociedade. Isso tem que ser rediscutido. Isso vem exatamente de uma decisão do Supremo, né, que a gente não quer colocar, não estou afim, né, de colocar a questão do judiciário aqui, mas foi uma decisão do Supremo lá atrás, impedindo o financiamento privado, né? O que tem que ser feito é uma legislação que, sim, permita o financiamento privado, mas tem que ser uma legislação muito, muito clara, muito boa. Isso é para o Congresso Nacional. A decisão do Supremo é uma decisão, como é sempre, né? Aquela decisão, não pode tal coisa. Mas quem é o legislador é que deveria tomar frente, e é isso que me parece que falta, sabe, Tiago? Então, a gente sente muito isso, né? Eu estava falando no início da nossa conversa que, né, nós estamos falando da relação Poder Executivo e Legislativo. Agora, nos últimos tempos, entrou o Poder Judiciário aí, né? Isso é muito ruim. Então, é algo que não faz parte daquele ambiente democrático que é de política. A política é do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, isso é um problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Talvez o Congresso Nacional é que tenha que fazer isso. De repente, aí, fazendo algumas reformas, até inclusive reformas constitucionais, para que você tenha as coisas no seu devido lugar. Porque quem é responsável pela política é o Poder Executivo e é o Poder Legislativo, que é o representante da sociedade, né? Claro. E, professor, só para a gente fechar, pela experiência que o senhor tem acompanhando a política há muitos anos, a própria aprovação da reforma tributária. Ficou, claro, no ar uma discussão sobre críticas a essa reforma, como a reforma foi aprovada, mas, de qualquer forma, a senhora acha que teremos, politicamente, nesse caso, né, já que houve um apoio político, um avanço em relação a essas reformas estruturais, e podemos pensar futuramente em reforma administrativa e até a reforma política? A reforma administrativa está na visão aí do Arthur Lira. Não sei se
vai ser colocada adiante, porque não faz muito o interesse do governo. Então, dificilmente vão trabalhar em cima disso. A reforma política é muito difícil. Por quê? Porque ela exige uma série de medidas. Então, são muitas medidas que seriam necessárias para uma reforma política. A reforma tributária, ela vinha labutando há muito tempo, muita dificuldade com a reforma tributária. E aí há problemas no que diz respeito à condução da mudança. Me parece que houve um assodamento, me parece que houve assim, uma falta de discussão no sentido daquilo que estava sendo votado. Eu recebi muita reclamação de parlamentares que não sabiam ao certo como que ia votar. Por quê? Porque não tinham claro exatamente o texto que estavam votando. Então isso é ruim, Tiago. Por quê? Porque o parlamento é uma casa em que, se eu sou deputado, eu tenho que saber exatamente, minha assessoria tem que saber tudo. Então tudo que nós estamos votando nesse momento é isso. Então parece que houve algumas críticas em relação a isso. A reforma foi aprovada nas duas casas, então há uma transição aí, ela não vai ser, não é para o ano que vem, mas são mudanças significativas e a gente não sabe, né? A gente entende que, no que diz respeito à questão de recursos de municípios e estados, parece que é um prejuízo. Por quê? Porque vai depender muito mais daquilo que vem do governo federal. Agora, toda reforma descontenta, de uma certa forma, parte da sociedade. A reforma tributária é a que mais divide opiniões, porque você tem questão de interesse de Estado, interesse de município, interesse de indústria, interesse de comércio, interesse de serviços. Então, é muito difícil você compatibilizar todos esses interesses, Tiago. Agora, claro, né, vamos ver como é que as coisas vão caminhar para o ano que vem, e a gente espera que o Poder Legislativo, que a gente está mais interessado nisso agora, nesse momento, realmente retome as rédeas daquilo que é a condução daquilo que seria a feitura das leis e a direção que o Brasil tem que ter, porque o Poder Legislativo é, sim, o representante do povo. E a gente sabe que existiu, nesses tempos, uma dificuldade muito grande em relação à questão do outro poder, que, de uma certa forma, interferiu, muitas vezes de forma indevida, naquilo que é a questão da sociedade. Professor Mário Sérgio Lepre, da PUC do Paraná, cientista político, muito obrigado pela entrevista, professor, e um bom Natal, até a próxima. Obrigado, bom Natal a todos. Obrigado.